Vamos orar então para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, queremos dar continuidade, Senhor, à nossa live. Estamos no 16º dia e que Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco, inicie ao nosso coração. Estamos aí nessa caminhada, dentro de um propósito e cremos, Pai, que vamos ver o milagre do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o tema de hoje, né, o tema central, céus abertos. Amém? Esse é o tema central. Então, estamos orando e jejuando para que Deus abra o céu sobre nós. E em cada dia Deus está dando uma palavra, né? E a palavra de hoje fala sobre o jardim regado. Amém? E eu achei interessante, né, o título e também esse versículo, porque você olha o contexto, né, de tudo que está acontecendo aqui, né, você que ainda não sabe o que está acontecendo, estamos numa live de 21 dias e cada dia Deus tem dado uma palavra. E a base está em Isaías 58, do versículo 1 ao versículo 12. Então, dentro desses 12 versículos, o Senhor deu 21 palavras. E uma vai encaixando na outra. Né? E no contexto geral, não tem nada de jardim regado aqui. Amém? E isso fisicamente não existe, né, dentro desse contexto. Amém? Principalmente o versículo 11, que é o que nós estamos estudando aí já há uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou ler o versículo 11 inteiro, né, para a gente entender que essa palavra jardim regado, ela está dentro, assim, de um grande milagre de Deus. Olha o que diz aqui. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Então ele está falando aqui de lugares áridos. Então, não tem como a gente achar um jardim regado em lugares áridos. Não existe isso, né? Aliás, um lugar árido é justamente o contrário. É um lugar que não tem água nenhuma, não tem umidade nenhuma. Então, quando Deus fala que... Porque Ele está falando de nós, também, de mim e de você. Que nos lugares áridos, nós seremos um jardim regado. Então isso tem a ver com o milagre de Deus na nossa vida. Estamos falando aqui, né, sobre o nosso interior. Amém? Ontem foi falado sobre fortalecimento dos ossos, né? E os ossos é a nossa estrutura interna. Amém? Que dá sustentação a todo o corpo. Então aqui está dentro do contexto. Né? Ele fala... Primeiro o versículo começa dizendo o seguinte, ó. E o Senhor te guiará continuamente. Amém? Por que começa dizendo que o Senhor vai nos guiar? Assim, eu já fui em muitos lugares. Eu, a apóstola Débora, mas muitos pastores. E eu estou lembrando agora, por exemplo, de Israel. Nós estivemos lá em Israel, Jerusalém, toda a região ali. E tinha um guia com a gente. Amém? Então aquele guia ele foi muito importante. Porque ele sabia o caminho que a gente queria andar. Então o guia, ele sabe que caminho nós devemos andar. O guia, ele conhece todos os caminhos. Então ele facilita. Né? Uma pessoa, por exemplo, lá em Israel, sem um guia, ele pode entrar em alguns lugares lá que não são muito bons. Né? E vai ser difícil ali até a comunicação. Agora, quando você tem um guia, ele vai na frente. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai mostrando as direções. Ó, aqui é bom, aqui é ruim. Porque o cara já conhece tudo. Né? E foi muito bom ter um guia lá com a gente. Aliás, tivemos que trocar de guia porque o primeiro guia não gostamos. E o segundo não.
O segundo guia, ele era mais completo, ele era um judeu, né? Só que fala o português. E esqueci até o nome dele. Qual é o nome dele, apóstolo? Esqueci o nome do Marroque. Maor, né, o guia lá, cara top, gente fina, e ele foi levando a gente em vários lugares, foi muito bom, né, e um pedaço do sucesso da viagem foi realmente esse guia aí. Então quando Deus fala assim, ó, eu vou te guiar, então ele sabe para onde está te conduzindo. Muitas vezes nós não sabemos para onde Deus está nos levando, né, mas ele sabe. Então, e o caminho que Deus está levando aqui são caminhos áridos. Mas, apesar dele te colocar em caminhos áridos, ele está falando que seremos como um jardim regado. Amém? O salmista diz que o Senhor é nosso pastor. Amém? E ele nos guiará a lugares tremendos, né? A ribeiros de águas, a um pasto verdejante. Então, esse é o caminho que Deus vai fazer conosco internamente. Né? Quando fala de a lugares de ribeiros e tal, está falando de descanso de alma. Amém? E quando fala de pastos verdejantes, está falando da alimentação, daquilo que Deus vai nutrir dentro de nós. Principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos de guerra, nesses momentos de deserto que nós vivemos, né? A impressão que dá é que nós vamos morrer nessa situação. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Muitos falam, agora é o fim. Muitos falam, agora acabou. Até mesmo você fala isso para você mesmo, né? Mas graças a Deus que a palavra final vem dele. Amém? E se nós não tivermos, né, eu estou seguindo a sequência do versículo aqui, se nós não tivermos a nossa alma farta, aí nós vamos secar mesmo. Amém? Por isso que ele fala, né, que os ossos vão se secar. Porque a nossa alma precisa de um alimento. A nossa alma precisa dessa água que é a palavra de Deus. Amém? Então quando ele fala de um jardim regado, fala de um cuidado de Deus. Porque, né, o cenário de um jardim regado é assim, é um jardim tipo Éden. Tá ligado? Tipo Éden. Então tem de tudo ali. O Éden, ele produz tudo o que você precisa para a tua sobrevivência. Tem muitas flores, né? Eu fico imaginando esses jardins assim maravilhosos, né? E para que um jardim fique com esse cenário maravilhoso, alguém tem que cuidar dele. Ele por si só não consegue ficar belo, ficar tão organizado. Amém? Deixa eu só ver um negocinho aqui que tá alguma coisa me atrapalhando aqui. Então, por si só, não consegue ficar organizado. Alguém tem que pôr a mão, alguém tem que cuidar, alguém tem que regar, alguém tem que podar, alguém tem que tirar ali, né, aqueles parasitas que vêm para comer as folhas, comer as flores. Ou seja, um jardim não fica regado sozinho, ele precisa de ajuda. Né? E quem faz esse trabalho comigo e com você é o próprio Deus. Deus está cuidando de você. Amém? Parece que não, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, essa é a certeza que você tem que ter. Então não importa o momento que você está vivendo, a situação em que você está, nesse momento e nessa situação, Deus está cuidando de você.
Ele está vendo o que está acontecendo. Então você pega aí um cara que cuida de jardins, né? Tem um profissional só para isso. Então, de repente, ele chega, ele olha o jardim assim, ó. Então ele começa a ver, ó, aquela árvore ali, ela tá, tem que podar ela, daqui a pouco ela vai quebrar sozinha ali. Ó, eu tô vendo que naquela parte daquele gramado ali, ó, tem algum bicho ali que tá comendo tudo aquilo ali. Olha, essa parte de cá precisa de mais água. Então, o cuidador, no primeiro momento, ele vai dar uma visão geral de toda a situação. Depois que ele tem a visão geral, ele vai atrás dos recursos, né, para aplicar nesse jardim. Quando ele tiver já a visão e os recursos, aí ele entra, né, com a manutenção, para deixar o trem ali bonitão mesmo. Então, Deus ele está olhando para a tua vida, ele está avaliando toda a situação que você está vivendo e está preparando todos os recursos, né, para que ele possa fazer o que precisa fazer na sua vida. Não esqueça que quando Deus ele fez o Jardim do Éden, ele levou 7 dias, amém? Para fazer. E isso tem uma explicação, né? Deus tinha uma necessidade, amém? Uma necessidade. E ele preparou toda a terra e fez o homem, para que o homem o adorasse. Só que Deus ele não foi ansioso, Deus ele não foi precipitado, ele não saiu atropelando. Porque se ele faz o homem primeiro, né, se Deus fosse um Deus ansioso, ele ia fazer Adão e Eva primeiro. Tá bom, mas eles iam precisar de comida, de água, eles iam precisar do sol, da lua, das estrelas, para se situar no tempo. Então, o que Deus fez primeiro? Então ele foi trazendo todos os recursos necessários para a sobrevivência de Adão e Eva. E nós ficamos aí, né, ansiosos, Senhor, faz isso, faz aquilo, e a ansiedade vem e a gente acaba atrapalhando tudo, faz o que não tem que fazer, ou deixa de fazer o que precisa ser feito, e tudo isso atrapalha todo um trabalhar de Deus, né? Ontem foi falado sobre processos, a pastora Rigeli falou sobre processos. Deus falou ontem sobre saber fechar um ciclo e começar outro. Né? Tem pessoas que saem atropelando ciclos. Começa um monte de ciclo, mas não fecha nenhum. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Né? Porque você fica uma pessoa incompleta. E o Deus que nós servimos, ele é um Deus completo. Então, quando ele fala de um jardim regado, ele está falando de um jardim pronto, totalmente preparado, totalmente estruturado, né? E com uma beleza assim fora do comum. E é isso, né, que Deus está falando sobre nós. A palavra de Deus para a sua vida hoje é o seguinte, ó, eu estou fazendo de você um jardim regado. Amém? Tem até uma música, eu acho, se eu não me engano, é da Ana Paula Valadão. Né, que fala desse versículo aqui. Amém? Como que é mesmo? Eu não lembro agora. Estão cantando aqui. Ó. Eu já faço a pergunta de propósito, que eu sei que eles vão cantar. Eu quero ser como um jardim regado. Fechado. Regado e cuidado pelo teu espírito. Essa música é linda, da Ana Paula Valadão. E é isso mesmo. Né? Não é só eu quero ser um jardim fechado, regado. Deus também quer que você seja isso. Amém? E ele fala também em Isaías, capítulo 27, no versículo 3. Olha esse versículo aqui, ó. Isaías 27, 3. Eu, o Senhor, te guardo, e cada momento te regarei, para que ninguém lhe faça dano, de dia e de noite te guardarei. Olha que versículo lindo. Deus está falando que de dia e de noite Ele está de olho em nós, regando, cuidando, para que nenhum dano venha sobre nós. Então, esse é o cuidado de Deus. Então, isso que você está passando, que você está sentindo, é horrível. Mas saiba que Deus não está longe. Deus ele está cuidando de tudo.
né? Aqui no versículo diz, para que ninguém lhe faça dano. Né? E quando falamos de jardim, estamos falando aí de ervas daninhas. Né? Então Deus não quer que nenhum tipo de erva daninha te cause dano. Agora, é impossível não vir esses trem. É impossível você impedir de nascer ali uma erva daninha aqui, né, um mato ali, um trem que não faz parte do cenário. Isso vem junto ali. Mas existe um Deus que ele vai tirando isso de nós. Existe um Deus que vai limpando a nossa vida. Existe um Deus que vai cuidando desse jardim. Amém? E por exemplo, lá em Curitiba, né, tem lugares lindos lá. Né, como é que chama lá? Hoje está dando branco aqui na minha cabeça. Mas tem o Jardim Botânico lá. Então você vai no Jardim Botânico em Curitiba, queridos, é uma coisa fantástica aquilo ali. Mas quando chega o inverno, né, fica aquele trem esquisito. Né? Mas por que eu estou falando de inverno, de verão? Porque são períodos, são épocas, são fases. Amém? E existem fases na nossa vida que o trem não fica legal. Mas isso não quer dizer que é o fim. Amém? O fato do jardim ali não ter nenhuma flor, não está bonito, não está colorido, isso não quer dizer que ele não vai voltar a ser. Isso quer dizer que ele está passando por aquela fase de estação, e quando acabar uma estação, a outra começa, e isso é cíclico, isso aí não muda. Então hoje você pode não estar bem, mas isso tem data para acabar. Porque Deus está falando que você é um jardim regado, cuidado pelo Espírito dele. Amém? Então, receba isso sobre a tua vida. E Deus está falando que nós somos um jardim regado dentro de uma terra árida. Então, eu posso até mudar aqui o nome, sabe? De jardim regado para jardim de experiências. Então você vai ser um jardim de experiências. Então tudo que você está vivendo hoje são experiências que vão te trazer crescimento, que vão te trazer amadurecimento, que vão centralizar a tua vida em Deus, vai trazer um equilíbrio para você em Deus. E eu falo isso de experiência própria, né? Por tantas coisas que vivemos e que atualmente estamos vivendo também. Né? Não somos nenhum super-homem. Né? Nós temos uma unção. Amém? Mas debaixo dessa unção tem uma pessoa aqui. E vivemos essas experiências. Aquilo que Paulo falou, né? Lá em Filipenses, olha, eu aprendi a ter pouco e aprendi a ter muito. Porque hoje eu sou um homem experimentado. Então eu achei interessante ele usar esse termo, né? Porque ele diz que aprendeu a ter pouco e aprendeu a ter muito, porque esses dois extremos podem destruir tua vida. E aí é onde que Deus entra. Amém? Para trazer um equilíbrio para mim e para você. Agora são experiências. Então o jardim regado aqui de Deus, na verdade, é um jardim de experiências. E toda experiência, amado, ela tem um começo, meio e fim. Então, acho que foi ontem, antes de ontem, né, que Deus falou aqui, que Ele está pondo fim em algumas guerras. Amém? E depois que você passar por tudo isso, né, vai ser maravilhoso você ver o resultado na tua vida. Amém? E o resultado está aqui, ó, Ezequiel 47, versículo 12. Amém? Aliás, Ezequiel 47 é a base da nossa igreja. Amém? O nome da igreja, Igreja Apostólica e Profética, Águas Purificadoras, que veio justamente de Ezequiel 47. Olha o que essas águas produzem. Amém? E eu vou ler aqui o versículo 12, que fala exatamente do resultado desse jardim. Olha o que diz aqui. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto
servirá de comida e a sua folha de remédio. Amém? Então, porque o tema de hoje, na verdade, é tornando-se uma verdadeira testemunha. Amém? Esse é o tema de hoje, né? Eu falei jardim regado, mas é o versículo de onde Deus tirou essa revelação. Agora, o que tem a ver uma verdadeira testemunha com isso aqui? Amém? Quando fala uma verdadeira testemunha, está falando de algo que reflete de nós para as pessoas. Então as pessoas vão olhar para nós e vão ver testemunhos. Amém? Testemunhos de conquista, testemunhos de superação, testemunhos de que existe um Deus poderoso, né, que está regendo a nossa vida, que está cuidando de nós. Então é muito importante, né, a sua vida é muito importante para Deus, porque através de você, a glória de Deus vai ser manifesta. Através de você, as pessoas vão ver realmente que é possível vencer crises, é possível vencer as batalhas, é possível vencer o diabo, é possível vencer a inveja, é possível vencer, né, as orações contrárias. Então, em Deus, tudo é possível no Senhor. Então, eu declaro sobre a tua vida, amém? Que seja qual for a situação, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar força, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar condição, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. E por causa disso, nós vamos ser uma verdadeira testemunha, uma testemunha viva do poder de Deus. Isso vai atrair a atenção das pessoas. Amém? Em toda e qualquer situação, nós vamos ser usados como um verdadeiro imã. Nós vamos atrair a atenção das pessoas, né? Agora, nós podemos atrair de várias formas. Amém? Numa batalha, né, as pessoas começam a olhar para a tua vida e falam, caramba, mano, mas o que está acontecendo com esse cara? O que está acontecendo com essa família? Mas eles vão ver também o resultado disso. Amém? Da mesma forma que eles vão ficar surpresos, né, com a situação negativa, eles vão ver também o livramento de Deus sobre a tua vida. Eles vão ver também, assim, o teu empenho, a tua perseverança, porque muitas pessoas acreditam que você não vai vencer. Muitas pessoas acreditam que você não dá condição, você não dá conta de levar adiante isso, o seu plano, o seu projeto em Deus. Só que é o seguinte, amados, nós não dependemos da opinião de ninguém. Nós não dependemos de ninguém, na verdade. Nós dependemos do Senhor. É Ele que decide, é Ele que define a minha vida. Deus pode mudar a tua vida em questão de segundos, milésimos de segundos. Esse é o Deus que nós servimos. Então é o seguinte, eu não estou nem aí para aquilo que fala ou deixa de falar. O que importa para mim é o que Deus está falando de mim. Porque Ele me conhece, Ele te conhece. E é Ele que está cuidando de mim. É Ele que te deu vida e tudo, na verdade. Então eu sinto muito, né? Se alguém não está gostando do teu sucesso, se alguém não está gostando do teu progresso, problema deles. É assim que funciona. Então, mas o Senhor é conosco. E Ele está dizendo aqui que nesse jardim aí, que é a tua vida, vai nascer toda sorte de fruto. Amém? Tudo aquilo que você precisar, Deus vai suprir. E isso vai chamar a atenção das pessoas. Amém? Está dizendo aqui que nos meses você vai produzir novos frutos. Aqui fala de uma unção, de conquista, de realização. Tudo aquilo que você pôr a mão vai prosperar. Amém? Até nos momentos difíceis, até nas situações adversas, as pessoas vão olhar e vão ver Deus na tua vida. Pela tua persistência, pela tua perseverança, assim como Jó. Teve um dia lá que a mulher dele olhou e falou, cara, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Porque, pelo amor de Deus, cara, é só o cara azarado. E ele falou assim, ó, mulher tola, eu sei que o meu Redentor vive. Amém?
Isso é uma verdadeira testemunha. Por isso que é importante, querido, você não desistir. Não importa a situação, não importa a dor, o tamanho dela, não importa. Mas não desista. Amém? Principalmente de Deus. Deixa o Senhor conduzir. Deixa Ele cuidar desse jardim aí. Né? Se está tudo zoado, cheio de bicho, de erva daninha, ó, fique em paz. Deus está cuidando de você. E tem mais aqui, ó, porque as águas que regam esse jardim, as águas que fazem tudo crescer, vêm de um santuário. Não vem de uma beira de um rio qualquer. Vem de um santuário. E as dificuldades que você está vivendo, presta atenção no que eu vou te falar agora. As dificuldades que você está vivendo, as batalhas que você está enfrentando, isso não impede o fluir dessas águas que vêm do santuário. Essas águas trabalham independente das situações dessa terra. Essas águas de Deus, elas fluem, são nascentes de Deus. Então, e elas não podem ser impedidas, porque são águas espirituais. São águas purificadoras. Por isso que Jesus falou, olha, do seu ventre, vão fluir rios de águas vivas. E essas águas, elas têm tudo o que você precisa para você ficar em pé, para você ser fortalecida, para você ser curada, para você ser cheio da presença de Deus. São águas poderosíssimas, porque ela vem de um santuário. E essas águas, elas vão produzir em você fruto e folha. Amém? E ele está dizendo aqui que o fruto que vai ser produzido na sua vida vai servir de alimento para as pessoas. Por isso que ele fala aqui de uma verdadeira testemunha. Né? A verdadeira testemunha é isso. E o contexto que ele está dizendo aqui é um contexto de céu fechado, é um contexto de lugares áridos, é um contexto de uma alma que está com fome, é um contexto totalmente bagunçado. Mas é isso que me impactou em Deus. Sabe, eu tive uma experiência com Deus muito forte, mudou minha vida. E qual foi a experiência? Ele me deu um carro? Até já deu vários carros. Mas não foi isso. O impacto que eu tive com Deus não foi de coisas materiais. Foi de conseguir me tirar de um lugar árido e fazer de mim uma terra seca brotar água viva. Isso para mim foi o maior impacto, de eu sentir o que eu senti. Quando eu me converti, eu saí daquela igreja, não mudou nada do lado de fora. Irmão, continua a mesma coisa. A mesma guerra, a mesma batalha, as mesmas situações do lado de fora. Mas dentro de mim, eu percebi que começou a jorrar uma água diferente. E essa água diferente, ela está jorrando até hoje dentro de mim. E ela aumenta o volume, ela aumenta a sua intensidade de acordo com as guerras que eu passo. De acordo com as angústias que vêm. Ela é desproporcional. Então, se tem um nível de angústia, essas águas elas vão acima desse nível. E essas águas são mantidas em Deus. Por isso que você não pode se afastar de Deus, você não pode se afastar do seu chamado, você não pode se afastar daquilo que Deus preparou, porque quando você está dentro de um propósito, esse propósito, ele te guarda, ele te protege, ele te fortalece, ele te nutre, ele te dá tudo o que você precisa. Porque, digamos que é um kit, o kit da bênção. Né? Olha, eu tenho um propósito na sua vida, segue esse propósito. Então, quando você está dentro desse propósito, tudo, irmão, tudo vai colaborar. O diabo, ele pode fazer o que ele quiser, o diabo, ele vai tentar fazer de tudo, mas ele não vai conseguir te destruir. Ele não vai conseguir impedir o propósito que Deus tem, porque esse propósito é muito além da nossa imaginação, é muito além daquilo do nosso entendimento, é muito além do diabo, é algo que vem do santuário de Deus. Então creia,
Creia nessa palavra, creia nos céus abertos, creia que Deus está gerando uma verdadeira testemunha na terra. As pessoas vão ver a glória de Deus sobre a tua vida. Por isso que o diabo vai trabalhar para roubar essa essência. Amém? Irmão, é sobrenatural que a gente vive. Eu estou vendo aqui o Gabriel Oliveira, ele mandou um áudio para mim, falando sobre uma moça. Ela passou em frente à nossa igreja e ela ouviu o louvor. Era ali um ensaio, talvez, estava pelo horário, né? A equipe do louvor da igreja estava preparando, passando as músicas ali. E essa moça falou que passou em frente à igreja, dela ouvir o louvor, ela foi impactada. Ela começou a chorar ali na frente da igreja, foi descendo, né, até, para quem conhece ali, né, a rua da igreja, ela foi descendo, chorando até lá embaixo, e naquele dia, ela voltou para a igreja, ela voltou para Deus. E só não está na nossa igreja porque ela mora muito longe. Ela falou para o Gabriel, falou, olha, eu só não estou na igreja de vocês porque eu moro muito longe. Mas eu quero dizer que eu passei em frente à igreja e aquele louvor mudou minha vida. Ela estava seca. E as águas que saíram de dentro da igreja tocou essa moça, encharcou ela da presença de Deus e ela está lá firme com Deus. Agora, você vai me falar, amado, que essas águas não têm poder? Né? Que o sobrenatural de Deus é uma coisa inventada do homem? Não tem como, ela nem dentro da igreja estava, ela passou na frente da igreja. E a unção lá tocou a vida dessa moça. E é disso que estamos falando. É dessa unção. São esses frutos que são sobrenaturais. Né? E no meu caso foi dentro da igreja. Mas o que me impactou foi o louvor. Eu amo a adoração, eu amo o louvor. Eu amo esse momento da igreja. Essa madrugada agora aqui, a apóstola deixou lá, tocando no celular dela lá, algumas músicas, né, do Senhor, só que só instrumental. Aí eu acordei de madrugada, o celular dela tocando, e eu não aguentei, eu tive que sair da minha cama, dobrar meu joelho no chão ali e começar a orar. Aquela adoração me tirou da cama para começar a orar. E eu senti a presença de Deus e as águas começaram a vir sobre a minha vida. Ali do nada. É disso que Deus está falando, dessas águas. Amém? Um jardim regado. Só dá para regar com água, não dá para regar com mais nada. Mas são águas que vêm do santuário. E Deus está falando que você vai dar fruto. E quem comer desse fruto vai ser curado. Deus está falando aqui das folhas. Né? É impressionante. Olha o que a Suelane está falando aqui. Ó. Eu conheci águas purificadoras por passar em frente e escutar um louvor. Parei, perguntei os horários e no próximo culto eu estava lá e não parei mais, nem pretendo. Olha isso, irmão. Amém, Suelane. Obrigado, né, por você testemunhar isso aí. Porque nós da adoração aqui, nós estamos orando para que Deus use a nossa equipe de louvor para tocar as pessoas. Temos pago um preço. Aqui é mais uma. Está ouvindo aí, Melissa, Débora, pastora? Então, Deus é maravilhoso. Obrigado, Suelane, pelo testemunho. Então, é isso que nós queremos, amado. Amém? Esse é o jardim regado. E Deus está falando que nós vamos dar frutos. E a folha da nossa vida vai servir de remédio. Amém, amado? Quando você para debaixo de uma copa, de uma árvore, né, tem aquela sombra gostosa. Né, ela te acolhe ali. Amém? Pode estar o sol rachando, mas quando você entra debaixo de uma árvore que tem uma copa como essa, é maravilhoso, você sente ali aquele ventinho, né? Isso está ligado à nossa vida. Né? Quando alguém chega na igreja, você abraça essa pessoa, né? Você está cheio da unção ali, essa pessoa se sente acolhida, aquele abraço traz refrigério. E é disso que estamos falando. Deus quer fazer de você um jardim regado, cuidado pelo Espírito de Deus. Se prepare, como profeta de Deus, eu declaro agora sobre a tua vida, que você será uma testemunha nessa terra. Amém, Suelane?
Deus tem algo com você. Eu sou fruto de uma manifestação de Deus na adoração. A sua Elaine aqui também. Então, querida, se prepara, porque esse louvor ele não vai parar dentro de você, vai continuar. E em pouco tempo, como homem de Deus eu falo, em pouco tempo, Deus vai começar a fazer de você uma testemunha. Se prepara, querida, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Os céus se abriram sobre você. Meu Deus. Amém, queridos? E agora, essa questão do jardim, ele muda todo o ambiente, irmão. Então quando você está numa casa ali, e ela tem um jardim na frente, e aquele jardim ele não está cuidado, né, fica feio, parece estar abandonado. Né, nós temos ali na frente da igreja, lá tem uma árvore, tem um pequeno jardinzinho ali, e tem uma galerinha que cuida ali, fala, pastor, está na hora já de mexer ali, está meio estranho. É realmente, irmão, está estranho. Aí eles vão lá, mexe, poda a árvore, corta a grama, tal, né, faz um negócio bem legal ali na frente da igreja, muda todo o cenário. Amém? Agora, quando Deus fala, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando Deus fala que eu e você somos o jardim dele, quando as pessoas olham para você, o que eles veem? Um jardim regado ou um jardim abandonado? Porque fica aquela má impressão, né? Nossa, que má impressão. Nossa, de repente é só o jardim que tá feio, mas parece que tudo fica feio porque o jardim está feio. E o jardim geralmente ele fica na frente de uma casa, né? A maioria fica na frente. E eu e você somos casa de Deus. Somos santuário do Senhor, eu e você. E nós temos que cuidar, meu irmão, da nossa aparência espiritual. Nós temos que cuidar desse jardim porque as pessoas estão olhando para nós. Amém? Nós somos o cartão postal de Deus. E me vem agora um versículo bíblico de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que fala assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha a palavra testemunhas aí. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então o autor de Hebreus está falando do cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, né? Porque estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Amém? Então existem pessoas que estão olhando para nós, querido. Principalmente você aí que é pastor, que está assistindo, você que é líder, faz parte da liderança de uma igreja, saiba que você é um jardim diferenciado. Você não é melhor do que ninguém. Mas claro que tem uma diferença em alguém que é líder. E as pessoas vão olhar para você. E aqui está dizendo que você está rodeado de pessoas que te conhecem, que sabem quem você é. E se você não for um jardim que está muito bem ali apresentado e representado, você vai passar uma má impressão. Amém? Então essa questão de ser uma testemunha, ela é algo muito sério. Porque você, ao mesmo tempo que você pode mostrar que você é forte em Deus, que existe um Deus na tua vida, você pode mostrar também tudo isso aqui, ó: embaraço, pecado. Então tem certas coisas que um jardim não tem que ter. Sabe, quando você olha para os jardins, tem uma peça ali, tem um trem lá que não combina com aquilo. Então tem certas coisas na nossa vida que não tem que estar. Tem certas práticas na nossa vida que nós temos que abandonar isso. E para alguns é muito difícil. Mas aí entra o poder de Deus. Né? Ontem falamos sobre processo. Né? Naamã tinha toda aquela sujeira. E Deus foi trabalhando ele até ele ficar totalmente limpo. Amém? Então, cuidado. Porque você é um jardim de Deus. E o jardim é o cartão postal. É a primeira coisa que vão olhar. Então, antes das pessoas olharem para Deus, olharem até para a igreja, vão olhar para você. E
Isso é muito sério. Então, e nós, pastores, né, a gente fica muito preocupado, fica pensando, né, e vendo alguns comportamentos, né, algumas atitudes de pessoas que falam que são de Deus, e falam, mas não bate, não tem nada a ver isso aí, está totalmente fora. Isso aqui é uma peça que não combina com esse jardim. E não tente adaptar. Tem coisas que não são adaptáveis. Deus não aceita. Amém? Então, aqui está dizendo, né, que nós temos que ter paciência. Correr com paciência. Amém? Ontem foi falado aqui, né, sobre fortalecimento. E a pastora falou sobre pessoas que confundem ser fortalecido com paralisia, né? A pessoa fica parada ali esperando Deus fortalecer ela. Não, amado. Muitas vezes o fortalecimento vem... É igual numa academia, né? Você quer ficar forte? Você tem que treinar. Não adianta você entrar na academia lá, de braço cruzado. Ó, tô na academia, tá? Agora eu vou ficar bem fortão. Não. Então tem fortalecimento que vem com ação, com prática, com repetição, com você se mover. E esse pensamento que alguns têm, ao invés de gerar fortalecimento, vai atrofiar. Então, por isso que ele fala, corra, mas corra com paciência. Amém? Corra, mas direcionado. Corra, mas sabendo para onde está correndo. Não sair correndo igual doido aí. Onde Paulo fala, né? Lá em Coríntios, ele fala assim, ó, eu não sou como aquele que fica dando soco no ar. Eu tenho um alvo. Quando eu vou para cima, eu já sei o que eu tenho que acertar. Amém? Agora, quantas pessoas estão aqui dando soco no ar aí? Correndo para lá e para cá, sem direção, sem propósitos. Né? E como diz Hebreus, e um monte de gente vendo. Né? A sua imaturidade, talvez. Um monte de pessoas vendo a sua falta de responsabilidade, a sua falta de compromisso com Deus, né? E tantas outras coisas que são embaraços. Amém? Não estou fugindo do assunto, não, está aqui, ó. Os embaraços. O que é embaraço? Aquela coisa, mano, aquela bagunça toda, sem pé, sem cabeça. Né? E às vezes você escuta algumas pessoas, né, com algumas ideias, fala, meu Deus, mas não tem nada a ver, isso não tem sentido. Isso é um verdadeiro... Essa pessoa está toda embaraçada, ela está perturbada, ela está perdida, ela está desorientada, ela está angustiada, ela está ansiosa, né, precipitada, e o resultado vai ser terrível. Agora, o que Deus está falando aqui? Olha, cara, não fica parado, mas corre com paciência, com sabedoria. Né? A carreira que nos está proposta. Então Deus nos fez com propósitos. Amém? Então Ele propôs isso aqui para nós. Ter uma vida de santidade. Ele propôs ter uma vida na palavra. Ele propôs ter uma vida dentro dos propósitos dele. Amém? Então é importante, né, que você entenda que Deus quer fazer de você um jardim regado. Essa é a palavra de hoje. E para isso Deus vai ter que tirar as ervas daninhas, Deus vai ter que tirar aquilo que não tem que fazer parte desse jardim. Agora, é necessário que a gente tenha consciência de quem eu sou agora. Espera aí, eu estou falando que eu sou de Deus. Né? E se Deus está gerando em mim um jardim, Ele vai gerar esse jardim de acordo com o planejamento dele. Deus sabe, amado, que jardim Ele quer. Deus sabe o modelo do jardim. Deus sabe toda a estrutura que esse jardim tem que ter. Agora, a questão é o seguinte, você quer mesmo ser trabalhado por Deus? Então, desde o começo aqui da live, estamos falando sobre isso. Deixar Deus cuidar. Então, tem pessoas que, infelizmente, né, só vai para a igreja porque está passando por um problema. Né, e não entendeu ainda que Deus permitiu esse problema para que essa pessoa tivesse um contato com Deus.
Aí é triste porque a pessoa resolve o problema dela e ela se afasta de Deus, né, da palavra, do estilo de vida que Deus tem para nós, amado. Amém? Sabe o que Deus tem para nós? É os 10 mandamentos. É aquilo ali. Amém? E se você for analisar, sem esse olhar crítico, se você for analisar os 10 mandamentos ali, sem tudo aquilo que já falaram para você, de religião, de igreja, de pastor, tira essas coisas da frente e olha só para a essência da palavra. Amém? Que realmente igreja é problema, tem um monte de pastor aí maluco, a religião só atrapalha. Eu concordo com isso, mas a nossa vida não é baseada nisso. A nossa consciência, ela tem que ser tocada pela essência da palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que vai mudar a tua vida. Né? Então ele fala lá, ó, não cobiça, não seja um adúltero, não roube, não mate. E qual o problema você praticar isso? Qual o problema? Né? Nós temos um Deus que nos ensina isso. São valores e princípios que protegem uma família. Né? Não essa coisa absurda que você está vendo aí. Tirando pai, tirando mãe, a criança, né, ela escolhe o sexo dela. Tudo isso aí, meu irmão, não bate com a palavra de Deus. Amém? E são os princípios que Deus tem para nós. Então, se você quer ser um jardim bem regado, se você quer ser uma verdadeira testemunha, deixa Deus cuidar da sua vida. Amém? Abre mão do teu querer. Abre mão da tua vontade. Não seja assim uma pessoa fechada para Deus. Amém? Se envolva. Amém? Se envolva. Né? Eu cheguei na igreja muito duro de coração, com muitas dúvidas. Mas eu lembro até hoje, queridos, em um dos cultos lá de libertação que eu fui, era de sexta-feira, e Deus falou exatamente assim para mim, no culto lá. Falou assim, ó, você já deu chance para as drogas? Você já deu chance para outras religiões? Deus foi pontuando algumas coisas que eu tinha dado chance de entrar na minha vida. E Deus falou assim, então, você já deu chance para tudo isso aqui. Agora, eu estou te pedindo uma chance. Uma chance. Da mesma forma que você deu chance para tudo isso, eu quero que você dê uma chance para mim. Deixa eu trabalhar a sua vida. E naquele momento, então, eu chorei pra caramba ali, aí eu abri o meu coração e falei, Senhor, então tá bom, cuida de mim. E aí Deus foi trabalhando, irmão, e está trabalhando até hoje. Até hoje Deus está, assim, cuidando desse jardim. E é um trem que não tem fim, concorda comigo? Você deixa o jardim bonito hoje, daqui a uma semana tem que mexer de novo. Por isso que ele fala que nós somos um jardim regado, porque dependendo, né, da estação, se é aquele tempo quente, né, alguns danos vão acontecer. Se vem uma geada, um frio fora do normal, alguma coisa vai acontecer. Agora, não importa o que aconteça, se é fruto do calor ou do frio, não importa. Existe um Deus que vai cuidar desse jardim. Nossa, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ir para o culto? Por que eu tenho que assistir a live? Por que eu tenho que ir orar? Por que eu tenho que jejuar? E eu fico no pé, irmão. Quem é minha ovelha sabe, eu fico no pé ali, ó. Porque eu me importo. Eu estou vendo que o seu jardim não está bem, tem coisa ali que não tem que estar. Então, da mesma forma que um jardim normal, natural, precisa que o jardineiro lave pelo menos uma vez por semana, você também precisa que o jardineiro Jesus cuide do jardim que é você. Da mesma forma que o mato cresce, da mesma forma que a árvore precisa de poda, da mesma forma que vem os parasitas atacar ali as flores, vem na nossa vida também. Então, essa manutenção desse jardim é você que tem que fazer. É você que tem que ir lá na igreja, ouvir uma palavra. E aquela palavra vai te mostrar quais são os parasitas que estão atingindo a tua vida. É aquela palavra que vai te mostrar o que tem que ser aparado. Amém? Então, amado, eu podia
pegar aqui vários caminhos, ficar até 3 da manhã falando aqui, porque esse tema é muito extenso, ser um jardim. Jardim regado, né? Cuidado. Tem muita coisa para ser falada sobre isso. Mas não dá tempo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que Deus está disposto a cuidar da sua vida. Amém? E enquanto eu for pastor, eu vou ficar pegando no seu pé, sim. Eu não quero saber se você vai gostar, eu já não quero saber mesmo. Então, eu fico te cobrando ali mesmo. Não é com maldade, não é com isso. É porque eu sei que se você ficar muito tempo sem a palavra, esse jardim vai ficar totalmente bagunçado. Né? E eu lembro uma situação aí, numa certa casa que eu fui com um rapaz, ele chegou para a mulher e falou assim, olha, isso aqui não tem mais jeito, nós vamos ter que arrancar tudo isso aqui, arrancar tudo isso aqui e refazer todo esse jardim. Do jeito que está aqui, ó, não dá mais tempo de fazer nada. Então, peraí, nós não precisamos ser esse tipo de jardim que não dá mais tempo de fazer nada. Se nós cuidarmos bem dele. E sabe o que Deus pede para nós, amado? Sabe mesmo o que Deus pede para nós? É que num domingo, vai, vamos falar só do domingo, você separe 2 horas do dia, que é o tempo de culto ali, para ele cuidar desse jardim. Amém? Deus não está cobrando de você o dia inteiro, uma semana. Ele está falando pelo menos um dia. Deixa eu cuidar desse jardim. Né? E Hebreus 12, o que Hebreus 12 está falando aqui? De amor próprio. Então, se você se ama, deixa Deus cuidar de você. Se você tem amor à sua vida, deixa Deus cuidar. E fazer de você esse jardim maravilhoso. Então não abra mão de Deus, sabe? Não abra mão da palavra, não faça isso. Né? Você pode ter consequências graves, sabe? E esse jardim ficar empesteado de uma tal maneira que ele vai estar condenado. Em alguns casos tem que tacar fogo em tudo para reconstruir. Então não precisa chegar nesse ponto de ter um jardim assim. Amém? E eu estou encerrando aqui já. Já quase meia-noite. Mas essa é a palavra de Deus de hoje para nós. Amém? Então, chega um momento na nossa vida que nós temos que parar um pouco e deixar Deus cuidar, deixar Deus tratar. Amém, queridos? E é necessário, sabe, que a gente faça isso. E é hora que Deus tem que pôr uma faixa assim, ó, fechado para manutenção. Amém? E deixar Deus cuidar. Né? Bom, enfim. É necessário que você permita que Deus faça isso com você. E nesse jejum, eu estou vendo só um amor de Deus, de um cuidar de Deus conosco. Nesses 21 dias que estamos aqui todo dia trazendo uma palavra, né? E eu vejo uma palavra completando a outra. É um trabalhar de Deus, né? E há uma expectativa no meu coração, né? Daquilo que vai produzir dentro da nossa igreja, dentro da nossa família ali, né? Do nosso rebanho ali em Deus. Amém? Deus está preparando algo muito grande para nós. Mas com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, né? Sem pressão, sem loucura, sem... Não, Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando. Amém? E que você abra o teu coração agora e deixa Deus cuidar de você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Então prepara aí seus pedidos. Vamos colocar diante do Senhor. E eu estou sentindo algo muito forte de Deus aqui. Um amor muito grande. Deus está derramando aqui agora. E é algo tremendo que Deus quer fazer. Amém? De repente tem alguém aqui que está sentindo isso, está precisando do que Deus está derramando aqui. Então deixa o Espírito Santo tocar no teu coração agora. Deixa ele encher a tua vida. Deixa ele ativar esse fluir. Amém? De águas vivas.
dentro de você. Essas águas são águas que curam, águas que libertam, águas que purificam. Como diz aqui Ezequiel, águas do trono de Deus. Amém? E não esqueça, Deus quer fazer de você um jardim regado e um jardim de experiências. Amém? Quando eu falo jardim de experiências, pessoas que tiveram muitas experiências com Deus. De vitória, principalmente. Amém? Aliás, com Deus o resultado é sempre esse. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, pedir a tua bênção agora sobre cada vida. O Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Pai, o que cada jardim aqui precisa, que tipo de tratamento. O Senhor sabe como tratar cada um. E nós estamos entendendo hoje que a verdadeira testemunha é aquela que é bem cuidada, é aquela que deixa ser cuidada pelo Senhor. Pai, cuida da nossa vida, cuida da nossa alma, cuida das nossas vontades, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas atitudes. Porque aprendemos hoje, Pai, que tem uma nuvem de testemunho olhando para nós. Nós achamos que estamos largados. Nós achamos que não tem nada acontecendo. Mas tem pessoas olhando para nós. Ouvimos aqui já essa semana 2 testemunhos de pessoas que passaram em frente à igreja e foram tocadas por aquilo que estava saindo de lá. Então não é impossível. É impossível não estar acontecendo nada na nossa vida. O lance é que nós muitas vezes não vemos, não sentimos. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está trabalhando. Isso não quer dizer que o Senhor não está vivo. Isso não quer dizer que a igreja está assim ou está assado. O Senhor está trabalhando. 2 pessoas essa semana, Senhor, falando, passou em frente à igreja e foi tocado pelo louvor. Há uma unção fluindo. E nós te louvamos por isso. E não só isso, né? Tem mais coisa acontecendo. Porque o Senhor está cuidando. O Senhor está preparando. O Senhor está, assim, fazendo coisas tremendas. E eu te louvo por isso. Agora, Senhor, cuida desse jardim que não está bem. Cuida, Senhor, dessa pessoa que não está bem emocionalmente, que não está bem espiritualmente. Tem muita confusão na mente dela. Muitos pensamentos de desistir, muitos pensamentos de abrir mão, muitos pensamentos, Senhor, assim, tipo, que não aguenta mais, que fez tudo certo, e apesar de ter feito tudo certo, não está valendo a pena. Então, Senhor, por causa de frustração com pessoas, com pastores, com igreja, com família, mas o Senhor não está nisso. O Senhor não é isso. O Senhor é muito maior do que isso. O Senhor nos perdoa se estamos reduzindo o Senhor a um pastor. Se estamos reduzindo o Senhor a uma igreja. Se estamos reduzindo o Senhor a um ser humano qualquer. Isso é uma falha grave nossa. E o diabo tem trabalhado a mente de muitos para resumir o Senhor numa situação tão pequena. Perto da grandeza que o Senhor é. Perto da plenitude, perto da amplitude do que o Senhor representa para nós. Então nos ajuda, Senhor, a amadurecer. Nos ajuda, Senhor, a ser um jardim realmente maduro. Que possamos tomar decisões maduras. Cuida da nossa alma. Cuida das nossas emoções. Não permita, Senhor, que esse jardim seja contaminado por essas ervas daninhas, letais, que estão destruindo a fé, estão destruindo a unção, estão destruindo, Senhor, a Tua presença. Não a Tua presença, mas está destruindo o canal de comunicação. O canal de conexão está sendo atingido, porque o Senhor é inatingível. A Tua unção nunca vai ser destruída, mas o caminho, o meio, a conexão, sim. E muitos aqui estão sendo, Senhor, todos contaminados com isso. Por isso vem, Pai, com essas águas que vêm do santuário. Rega esse jardim agora, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta o Teu poder agora sobre essa vida. Por isso, querido, eu te abençoo agora, em nome de Jesus, e que a partir de hoje,
essas águas possam te tocar novamente. Que a partir de hoje essas águas possam te purificar. Amém? Nós aprendemos que o nome da igreja profetiza. O nome da nossa igreja é Águas Purificadoras. E Deus está purificando o teu interior. Senhor, passa essas águas agora na mente dessa pessoa, na sua alma, no seu espírito. Que essa pessoa volte a produzir frutos e folhas. Em nome de Jesus, Senhor. E eu coloco diante de Ti também os nossos pedidos, que está aqui no papel, está no celular, está no nosso coração. O Senhor conhece já o que nós estamos precisando, aquilo que colocamos como necessidade diante do Senhor. E eu quero, amado, amada, declarar a bênção de Deus sobre a tua vida agora. Que Deus toque nesses pedidos. Que Deus faça um milagre poderoso na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa ser uma verdadeira testemunha do poder de Deus sobre a tua vida. Então, eu abençoo agora esses pedidos em nome de Jesus. Senhor, coloco também um dos alvos nossos, é o espaço físico da igreja, um novo espaço. Colocamos diante do Senhor. O Senhor sabe da nossa necessidade, o Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe também do que nós precisamos. Então a nossa oração, o nosso jejum é para que esse pedido seja alcançado. E nós cremos, porque foi o Senhor que nos ensinou a fazer isso. O Senhor que nos ensinou na sua palavra, que certas situações é com oração e jejum. Então só estamos fazendo aquilo que o Senhor mesmo pediu para fazer. Por isso nós cremos no resultado. Porque não foi qualquer um que deu o caminho, foi o Senhor que deu. E todos os caminhos do Senhor só levam para a vida e para as vitórias. Por isso nós cremos grandemente naquilo que vai acontecer durante e depois desse jejum, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, obrigado, viu, vocês estarem até agora aqui comigo, nessa live. Deus vai honrar. E vamos até o fim. Amém? Então, mesmo que eu demore, possa acontecer, né, de não chegar às 9, mas em algum momento eu vou, nem que seja 5 para meia-noite. Amém? Deus abençoe. Mas nós vamos cumprir esse propósito. Ou eu, ou a minha esposa, mas nós vamos até o fim. E faltam 5 dias somente, tá bom? E falando, né, do nosso aniversário, ore por ele, amém? Do dia 30 até o dia 30 de junho ao dia 3 de julho. Então nós estamos crendo também em algo tremendo que vai acontecer nessa conferência profética, amém? De 1 ano da nossa igreja. Amém, amados? Então, obrigado, viu? Deus abençoe vocês e até amanhã em nome de Jesus.